E nós vamos voltar a falar direto com o Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, com o nosso colega da Band News FM, sempre nos atendendo, gentilmente atendendo aqui a reportagem do Jornal da Band para toda a nossa região metropolitana, nosso colega o Vicente Medeiros. Vicente, boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite também a todos os telespectadores. Olha, estamos aí há 24 dias vivendo o mesmo dia aqui em Porto Alegre, porque no início dessa semana a gente parecia que a gente estava vivendo um momento melhor em alguns pontos de Porto Alegre, porque muitos ainda estão alagados. Mas essa semana em alguns bairros, parecia que a coisa ia melhorar, um processo de limpeza, um processo muito triste, muita sujeira, um comércio ali, muitas pessoas lamentando que perderam tudo, em algumas casas, pessoas lamentando que tinham perdido tudo, a água destruiu tudo, a água deixou tudo sujo, um processo de limpeza que começou na segunda-feira de recuo das águas, mas ontem e hoje, o que choveu aqui em Porto Alegre, choveu o mês inteiro ontem. Caramba. E hoje nós tivemos mais chuva de novo. Foi uma chuva muito forte, uma chuva torrencial e que voltou a alagar a cidade. E o pior de tudo é que as bocas de lobo, nosso esgoto, ele colapsou. A água voltou pelos esgotos aqui em Porto Alegre. A água que deveria estar indo para o Guaíba, não. Ela inundou as ruas aqui de Porto Alegre. A gente viveu hoje, ontem, e boa parte da manhã, dias de caos aqui de novo. Tanto que as aulas foram canceladas aqui em Porto Alegre, a municipal, a estadual e a privada. E ontem foi um caos. A água voltando, a água subindo muito, muito rápido. As pessoas que tinham iniciado aquele processo de limpeza, perdendo toda a limpeza. O lixo que estava na rua, porque as pessoas jogaram móveis, eletrodomésticos, tudo na rua para ser recolhido por parte da prefeitura. O lixo que não foi recolhido acabou entupindo bocas de lobo. Pessoas comuns, pessoas como nós aqui, saindo do seu trabalho, saindo dos seus afazeres, botando as mãos, usando vassouras, outros equipamentos para conseguir tirar aquele lixo das bocas de lobo, para que as bocas de lobo voltassem a jogar a água de volta, para a água sair, se a água não saía, porque a água voltava. Então a gente viveu mais dias de tensão aqui. E eu não gosto de usar adjetivo, mas foram dias ruins, ontem e hoje, foi um pesadelo de novo. E olha que sou um privilegiado, tive pouquíssimos problemas em casa em função de toda essa tragédia, mas eu tenho sono muito pesado. Dificilmente eu acordo à noite. E na chuva da madrugada de quinta-feira, eu acordei de madrugada com o barulho da chuva. E acho que aqui no Rio Grande do Sul, além de toda a cicatriz dessa tragédia, a chuva vai provocar sensações ruins em toda a nossa população, senhores. Agora, Vicente, realmente é muito triste tudo isso que você nos relata. Nós também estamos acompanhando aqui, de longe, é verdade, mas acompanhando toda essa situação, que realmente é um inferno que está acontecendo em Porto Alegre, na região sul, um inferno sem fim, né? Você relatou bem, parecia que as coisas estavam melhorando, ontem voltou a chover, essa questão da boca de lobo. Eu fico imaginando também, além de toda a água, toda a sujeira, né? O odor também pelas principais ruas e avenidas aí em Porto Alegre, a situação realmente fica muito complicada. Questão do lixo e uma questão também tão importante quanto e preocupante, que é a questão de transmissão de possíveis doenças também, né, Vicente? Isso mesmo. Nós temos aí 4 mortes aqui no Rio Grande do Sul da leptospirose. Temos muitos indicativos das secretarias municipais de saúde dos municípios. Secretaria Estadual da Saúde está passando recomendações, as pessoas monitorem sintomas. A leptospirose é uma doença séria, ela pode matar, então esse monitoramento, em relação ao monitoramento de outras doenças, postos de saúde, os que não estão alagados, estão funcionando no final de semana em regime de plantão. Em algumas áreas da cidade que seguem alagadas, hospitais de campanha foram abertos, estruturas provisórias foram abertas para prestar o atendimento à população. A Secretaria da Saúde está num movimento muito rápido aqui no estado para vacinar para a gripe, porque as pessoas podem confundir o sintoma, acreditar que essa dor no corpo, essa febre é gripe, fique em casa, está tudo bem. Para as pessoas busquem atendimento médico, façam as vacinas da gripe, enfim, para evitar qualquer confusão ali nos sintomas ali para esse atendimento. Então, sim, tem essa preocupação em relação às doenças. E uma coisa que eu preciso comentar para vocês é que a gente olha na cara das pessoas, nos nossos colegas aqui da empresa, nas pessoas na rua,
é uma cara de cansado. A gente tá cansado do que a gente tá vivendo, a gente não aguenta mais. E o que machuca é que eu não sei dizer quando é que para de chover, quando é que o rio volta para o nível, para a cota dos 3 metros. A URGS, a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, ela está trabalhando para que no dia 10, 11, a perspectiva dos trabalhos, que numa possibilidade, no dia 10 de junho, o Guaíba volte para aquela cota de inundação dos 3 metros e saia, então, da cidade. Mas é muito difícil, assim, esse medo e essa cara, assim, de tristeza que as pessoas estão, porque tá difícil, tá bem ruim aqui. Mais uma vez, obrigado por estar atendendo aqui a Band FM em Sorocaba. A gente vem acompanhando para e passo o que está acontecendo, obviamente, como eu disse, Paulo Roberto Júnior, para e passo à distância, mas acompanhando. E ontem à tarde acompanhava, inclusive, a sua intervenção durante a tarde na Band News FM, e aí me chamou a atenção quando você chamou a Duda Romanha. E ela falava, olha, não para de chover, e a água sobe muito rápido. Quando eu cheguei aqui, a água ainda estava muito baixa, agora já está batendo na altura do meu calcanhar, um pouco quase na canela. Quer dizer, sobe muito rápido. E aí, no finalzinho da tarde, já início da noite, eu vi alguns outros companheiros da imprensa aí em Porto Alegre se movimentando por conta de medo de ficarem ilhados. Essa é a sensação também do gaúcho, do cidadão aí de Porto Alegre, de Canoas, enfim, você tem tido essa percepção que as pessoas começam a ver chuva, o céu fechado, chuva, e já começar a se movimentar por medo de ficar ilhado, ô Vicente? Sim, esse é o sentimento. Até a gente tem uma colega que estava, a Duda Romanha, ela mora na Cidade Baixa, e ela voltou no final de semana para casa. Ela tinha saído no início do mês, ali no dia 6, quando inundou o bairro, estava na casa de amigos. Ela tinha retornado neste final de semana porque a água tinha recuado, estava tudo mais tranquilo. Ela teve que arrumar a casa dela, perdeu tudo que estava na geladeira porque não tinha luz, enfim, ela teve que fazer todo um processo para conseguir se restabelecer em casa. E ontem, quando começou a chover e a água começou a voltar, ela relatou que ela sentiu muito desespero. Não porque ela estava na água, não porque ela tinha alguma entrada para fazer na programação, ela ficou com medo do que ela podia ver em casa, do que poderia acontecer. E esse foi o sentimento. As pessoas ficaram com medo do que estava acontecendo, muitas pessoas preocupadas em relação a se a água ia avançar, se ia chegar na cota da última vez, quando alagou tudo, se aquela água ia subir, se aquela água não ia chegar naquele mesmo nível. E ontem a gente viu em Porto Alegre bairros que não tinham sido alagados alagarem. A Zona Sul de Porto Alegre, que tinha passado sem problemas, a Zona Sul alagou. Alguns bairros da região central que a água não tinha chegado, a água chegou nesses bairros. Então foi um desespero de quem tinha visto a sua casa alagada e a água avançando de novo, e o desespero dessas pessoas que não tinham visto a água chegando. E foi esse pavor, esse receio, esse medo, e medo foi a palavra que muitos usaram nas entrevistas que a gente conversou ao longo do dia com os moradores. Um pouco de raiva também, porque se sabia se ia chover tudo isso, por que não teve um alerta, alguma orientação, por que não me avisaram, por que só agora isso, e por que isso está acontecendo de novo? Também tem aquele sentimento de culpa, por que de novo está acontecendo comigo? Então, é um sentimento de culpa, sendo que não existe a culpa, porque a gente não consegue controlar a chuva. É um sentimento de dor, de daqui a pouco eu podia ter feito outra coisa, como é que eu não tinha visto que ia chover? E choveu, e choveu, e choveu. E as pessoas fugindo de casa. E uma coisa que eu achei que eu não ia ver mais e acabei vendo ontem, caminhões do Exército, aqueles caminhões altos do Exército, circulando pela Zona Sul, resgatando pessoas. Os tanques anfíbios também circulando em Porto Alegre, resgatando pessoas. Então, foram vários gatilhos que a gente teve ontem e hoje, desses resgates que a gente achou que a gente já tinha passado. A gente achou que já tinha vivido lá no início do mês. Não, voltou a acontecer. Preocupação agora, senhores, é que o frio vai fazer uma madrugada muito gelada, temperaturas aí mínimas a 10 graus, abaixo de 10 graus em Porto Alegre, na Serra com a possibilidade até de chuva congelada em alguns pontos. Muitas pessoas seguem fora de casa, em abrigos, então a questão do abrigamento, das roupas quentes, os cobertores ainda é muito importante, porque tem agora esse receio do frio que vai vir com muita força neste final de semana.
Vicente, outro assunto também, claro que importante, queria que você falasse rapidamente sobre a questão da logística, né? Como é que alimento está chegando aí? Eu falo dos alimentos, não das doações, mas e sim dos alimentos nos supermercados, enfim, se os preços já estão sofrendo com algumas alterações, se existe falta de abastecimento de uma forma geral. Falasse um pouco sobre isso. Hoje também outra informação, mais de 200 mil veículos com perda total no Rio Grande do Sul, né? Uma preocupação de como que esses veículos voltam ao mercado também. São várias as preocupações. A primeira sempre é com relação à vida. Essa sempre é a mais importante. Mas a reconstrução, a volta do dia a dia normal entre a população no Rio Grande do Sul, parece que isso não tem fim, né? Mas essa questão da logística é uma coisa que ainda preocupa? Sim, preocupa. O que acontece aqui em Porto Alegre? Foi feito um corredor humanitário, a prefeitura trabalhou muito rápido num trecho que era uma entrada de Porto Alegre, ficou completamente alagado, não tinha como chegar. O que foi feito nesse trecho? Foi feito um aterramento para que caminhões e ambulâncias, veículos de segurança, pudessem usar para chegar de forma mais rápida em Porto Alegre. A gente só tinha um acesso à capital gaúcha. Esse acesso, que era de 30 minutos, estava demorando mais de 3 horas para conseguir ser feito. Tinha preocupação do abastecimento, foi feito esse corredor humanitário e que recebia só caminhões, logística, segurança. Então foi feito esse acesso que agilizou muito a questão do abastecimento na cidade. Esse ponto foi liberado, as pessoas voltaram a circular nesse ponto. O asfalto, com a chuva, não aguentou, ele está muito esburacado, com muitos buracos, então acaba atrasando as viagens, e um novo ponto, um novo corredor humanitário vai ser produzido. Então, os acessos, comparado ao início do mês e agora, está um pouquinho melhor. A situação dos acessos, os caminhões estão chegando. Sobre o abastecimento, tem coisas muito pontuais faltando aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, eu digo para vocês que a fiambreria, os frios, presunto, chester, mortadela, não encontro. Não encontro. Queijo a gente encontra. Então são produtos pontuais que a gente não encontra em alguns supermercados. Às vezes, trocando a rede, tu consegue encontrar. Água, que eu reclamava muito que a gente não conseguia encontrar, você já pode encontrar nos supermercados. Os produtos, por exemplo, leite, 5, 6 marcas, agora são 3. Então, há esse abastecimento, você encontra alguns produtos, outros estão em falta, mas é possível encontrar esses produtos. Eu sei que no interior, por exemplo, alguns supermercados do interior, frutas tu não encontra. É muito difícil encontrar algumas frutas, e quando tu encontra, em função da logística, do aumento das viagens para conseguir fazer essas entregas, o preço quase triplicou. Então, se não há falta, alguns produtos encareceram muito aqui no Rio Grande do Sul. E a questão do acesso a Porto Alegre, corredor humanitário, não é o dos melhores, um pouco difícil, mas ele está acontecendo, aumentando um pouco a viagem, às vezes em 30 minutos, sim, mas está sendo possível circular aqui em Porto Alegre, pegando um trânsito bem difícil, mas está conseguindo ser feito. Vicente, vou mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, um pouquinho só o rumo desse assunto, embora o assunto ainda seja esse tipo de atendimento. Por quê? A pergunta para você é a importância que você como um jornalista que trabalha no rádio, num grande veículo, num grande conglomerado de comunicação, a importância do rádio nesta comunicação como um todo. Por que eu digo isso? Nós tivemos aqui em São Sebastião, aqui no litoral de São Paulo, uma situação gravíssima também, desmoronamento, deslizamentos de terra, deixou muita gente desabrigada, muitas pessoas, infelizmente, perderam a vida, e outras situações como esta. E a gente sabe da dificuldade quando falta energia elétrica, a dificuldade para as pessoas poderem se informar, terem agilidade nessa informação por conta da televisão, por conta da internet. Você mesmo relatou várias vezes nas suas participações aqui no Jornal da Band em Sorocaba, falando da queda de sinal de internet e tudo mais. Mas o rádio, ele tem sido esse companheiro. A importância desse veículo, para nós, puxando a sardinha para nossa brasa, a importância desse veículo em momentos como este, Vicente. Sem sombra de dúvida, né, senhores? O rádio auxiliou muito na divulgação de informações. Ainda há muitos pontos aqui de Porto Alegre do interior que seguem sem luz. Há regiões alagadas e que a luz não voltou. A gente tem um ouvinte aqui da Band News FM, ele tem um mercadinho, tá pagando um gerador, puxando de lá para cá para conseguir ter energia, e ele segue acompanhando a gente via rádio. Então o rádio, além dessa companhia nesse momento muito difícil,
trazendo informação, mas também trazendo um pouco de bom humor, tentando trazer uma mensagem de esperança. A gente tenta trazer isso e conversar com os ouvintes. E a dificuldade da internet, muitos pontos aqui, a gente ficou sem internet, o rádio ele nunca saiu do ar. Diferente de alguns pontos, por exemplo, que a internet não estava funcionando, que o sinal de TV, em alguns pontos ali, a pessoa não conseguia ligar a TV, mas o rádio a pilha estava funcionando. Então o rádio ele foi um propagador de informação, às vezes de más notícias em relação à incompetência de alguns entes públicos, mas também de boas notícias, de esperança, quando a gente viu em alguns momentos o Guaíba baixar, que a chuva vai parar e que em alguns momentos a situação parecia estar normalizando. Ele então foi também um mensageiro de boas notícias. E também, senhores, a gente, infelizmente, nesse processo, enfrentou muitas notícias falsas, as fake news, né? São mentiras. E as mentiras, elas apareceram aqui. Mais de um ouvinte, por exemplo, mandou um WhatsApp aqui para o nosso canal, perguntando, por que vocês estão escondendo os corpos que morreram em outras cidades? E a gente tinha que falar que, cara, isso não existiu, velho. Alguém te passou a perna, cara. Isso não existe. A gente está aqui trabalhando de forma séria, buscando informação. A gente jamais esconderia um tipo de informação dela. Vocês não querem criar pânico? Longe disso. Os nossos governantes criam pânico suficiente, então não tem o porquê a gente fazer esse tipo de coisa. Então, infelizmente, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul mais de 160 mortos, ainda há cerca aí de 63 desaparecidos, e esses são os números oficiais. Essa é a realidade. Não é a realidade daquele vídeo que tu encontrou, que um colega falou, que é a respeito. Sabe o que aconteceu no meu prédio, por exemplo, essa semana? Eu recebi do grupo do condomínio, né? O famoso grupo do condomínio. Recebi no grupo do condomínio os colegas avisando, pessoal, olha só, vai faltar água de novo por causa da chuva. E eu falei, gente, não vai faltar. Não, olha só. Me mandaram o print aqui, ó, tá avisando, o DEMAI tá avisando, o DEMAI é o Departamento de Esgotos aqui de Porto Alegre, tá avisando que vai faltar água, etc, etc. O que o Vicente Medeiros fez? O Vicente Medeiros entrou em contato com o DEMAI, o Vicente Medeiros olhou as redes sociais do DEMAI e não tinha nada disso. O que eu tive que dizer? Gente, este print, essa imagem, ela é lá do início do mês, quando sim faltou água. Agora não tá faltando água. E a gente bateu aqui na rádio para reforçar isso, que não existia essa falta de água. Então, além de levar as informações aqui na rádio, a gente tem que também bater esses malandros que ficam mandando mentira, querem povoar o caos por alguma razão, sei lá o porquê, mas a gente está aqui, lutando para levar boa informação, e o rádio, porque as pessoas ficaram na dúvida, essas que mandaram a mensagem, elas não aceitaram aquela mensagem, e buscaram o rádio, e a gente estava aqui para dizer que era falso. Tá certo. Vicente, obrigado, viu? Vicente Medeiros, nosso colega, repórter Band News FM, direto de Porto Alegre, conosco aqui, batendo esse papo, realmente contando a situação, ele vivendo, né, já há 24 dias, né, Vicente, vivendo esse caos em Porto Alegre sem fim. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta a conversar. Espero, Vicente, que a gente volte a conversar na próxima semana com boas novas, né? Com boas novas, embora meteorologia, chuva, frio, é uma combinação que neste momento ela não é legal aí em Porto Alegre. Mas estamos aqui com a esperança que isso possa passar o quanto antes. Muito obrigado, Vicente. Paulo Roberto Júnior, Douglas Vale, muito obrigado, tá, senhores? E, enfim, contem comigo, só me ligar, só mandar um WhatsApp, tô aqui com vocês.